paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, no versículo de número 16 e 17, que diz: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimos ao coração de vocês e os fortaleçam para que tanto os seus atos como as suas palavras sejam bons. Paulo vai começar a exortar, os crentes de Tessalonicense a perseverança. Ele vai falar no versículo de número 13, dizendo: contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Paulo ele ensinava constantemente que a salvação ela começou e termina com Deus. Não podemos fazer nada para sermos salvos, por nossos próprios méritos. Devemos aceitar o presente de Deus, que é a salvação. Não há nenhum outro caminho para recebermos o perdão dos pecados. Paulo está encorajando os crentes tessalonicenses, lembrando-os de que foram escolhidos por Deus desde o princípio. A santificação é o processo de crescimento cristão através do qual o Espírito Santo ele nos torna semelhante a Cristo. Paulo ele encoraja os irmãos, a todo momento, a engrandecer, a ser grato ao Senhor, a dar graças a Deus e entender que tudo que o Senhor faz não é porque pelos nossos méritos, por nossos próprios méritos. Devemos aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Ele diz que para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. A verdade é Jesus Cristo. Olhamos, Paulo ele está dizendo, que mostrando que nós fomos escolhidos por Deus. Ele nos escolheu, desde o princípio do mundo. E a santificação é um processo que devemos a cada dia buscar a santificação, a separação. A santificação ela é esse processo de crescimento, por Deus, de crescimento que, através do Espírito Santo, vai nos tornar semelhante a Cristo. A santificação ela é progressiva, ela é buscada todos os dias, em todo o tempo. Senão nós não veremos ao Senhor. No versículo 14 ele diz: ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, ele operou através de Paulo, e seus companheiros na pregação do Evangelho para que as pessoas pudessem compartilhar a glória de Cristo. Pode parecer estranho que Deus opere através de nós, criaturas humanas falíveis, infiéis, indignas de confiança, mas Ele nos deu o fantástico privilégio de realizar a sua grande missão, dizer ao mundo como encontrar a salvação. Então é um privilégio. O Senhor ele nos tornou participante da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo incrível, é algo que nós devemos nos alegrar por ter sido escolhido pelo Senhor.
né, para que possamos realizar essa grande missão, essa obra, falando do Senhor, essa grande missão ao qual o Senhor nos confiou. Por isso nós precisamos estar cada dia, né, mais próximo do Senhor, que nós se tornamos, para muitas das vezes, quando mais se aproximamos, mais lutas vêm, perseguições, dificuldades vêm, mas isso faz parte. Nós queremos ser participante da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É normal passarmos realmente por momentos de dificuldade, passarmos por lutas, batalhas espirituais, porque nós estamos buscando a santificação, e sem a santificação nós não veremos a Deus. Então, ser participante da glória do nosso Senhor Jesus Cristo é padecer com Ele, para estar cada dia se esforçando, se animando, fortalecendo, caminhando cada dia, avançando, mesmo no meio de tantas tribulações, dos afazeres do dia, tudo que se levanta, precisamos continuar. Se nós queremos, nos tornamos participantes, vamos passar. Paulo, os demais apóstolos passavam por tantas coisas, mas eles se alegravam de ser um prisioneiro do Senhor, se alegravam de ter passado até mesmo por prisões, por tribunais, por tantas coisas que passaram, mas estavam ali, glorificando o nome do Senhor. Versículo 15, a palavra diz: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Nós falamos no episódio anterior que muitos estavam ali, até mesmo falando, palavras, entregando, muitas das vezes até revelações, coisas que não eram do Senhor. Outros escreviam cartas, outros por palavras ali falavam, e Paulo está dizendo: permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Aquele que o ensino verdadeiro, quando nós aprendemos, a palavra do Senhor, quando somos realmente ensinados, discipulados dentro do que é verdade, o que realmente está na palavra do Senhor, nós não seremos enganados. Ninguém vai conseguir nos enganar, porque nós temos a palavra, estamos apegados à palavra de Deus. E não tentando mudar a forma, tentando colocar um outro evangelho que não seja, pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Paulo, ele sabia que os tessalonicenses, eles enfrentariam pressões, das perseguições, dos falsos mestres, do mundanismo, e a apatia em relação à verdade, a ponto de abandonarem a fé. Então Paulo, ele rogou-lhes que permanecessem firmes e se apegassem à verdade que ele havia ensinado, tanto através das suas cartas quanto pessoalmente. Nós também podemos enfrentar perseguições, falsos ensinos, mundanismo e apatia. Devemos nos apegar à verdade, dos ensinos de Cristo, porque a nossa vida depende deles. Jamais se esqueça da realidade da vida e do amor de Cristo. Então se apegue, mesmo no meio de tantas dificuldades, perseguições, falsos ensinos, mundanismo, tanta coisa tem acontecido. Devemos nos apegar à verdade. E a verdade são os ensinos de Cristo. É o que está na palavra do Senhor. Não se deixe levar por muitas das vezes, situações, pelo que você está vendo, pelo que as pessoas estão dizendo, mas consulte na palavra. Olhe se o que você está ouvindo vem de Deus. Jamais esqueça dos exemplos, do ensino de Cristo Jesus. Nós vamos observar no versículo 16, Paulo, ele vai dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Versículo 17. Deem ânimos
ao coração de vocês e os fortaleça para que tanto os seus atos como as suas palavras sejam boas. Então, Paulo ele encerra esse capítulo 2, né, pedindo que o Deus, né, Deus, o nosso Pai, né, que Ele dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleça. Essa é a palavra desse dia, que o próprio Senhor venha te dar ânimo e te fortaleça para que tanto os seus atos e as suas palavras sejam boas. Né? Nós não podemos estar em desacordo com o que nós estamos fazendo. Nossos atos não pode estar de acordo com aquilo, fora daquilo que nós estamos ensinando, com aquilo que é a palavra. Né? Nós possamos entender que tudo que nós ministramos, que nós pregamos, nós precisamos viver. E as nossas atitudes têm que refletir aquilo que é a palavra, aquilo que está na palavra de Deus, e não o contrário. Então, que nesse dia, o Espírito Santo de Deus te dê ânimo ao teu coração e te fortaleça para que você possa prosseguir em mais esse dia, em mais nessa caminhada. Então, o Espírito Santo de Deus vale mais e mais o teu coração.